Olá, meu nome é Arthur Banzato, estou gravando esse vídeo para a disciplina de Política Internacional do PPGRI da UFSC e o título é o seguinte: o governo Trump e a invasão do Capitólio, as contradições da maior democracia do mundo. Meu objetivo aqui é analisar o recente episódio da invasão da sede do Congresso norte-americano à luz tanto da formação histórica dos Estados Unidos quanto das suas contradições que foram recentemente escancaradas pelo governo Trump. A principal referência bibliográfica com que eu trabalho é o livro Como as Democracias Morrem, onde seus autores Steven e Ziblatt buscam identificar como autocratas eleitos acabam corroendo as democracias por dentro, fazendo uso das próprias instituições democráticas, como o Congresso e o Judiciário, algo que ficou bastante evidente com Donald Trump. O principal argumento dos autores é de que, para que as democracias funcionem de forma plena, não basta o respeito à Constituição e às leis, é preciso também o respeito às regras informais que acabam exercendo um papel fundamental nas democracias. A primeira regra informal nesse sentido é a da tolerância mútua, que Trump desrespeitou ao máximo porque ele tratou seus adversários políticos como verdadeiros inimigos, promovendo campanhas de difamação, fake news, discursos de ódio e principalmente não reconhecendo o resultado das eleições de 2020, em que o candidato democrata Joe Biden foi eleito o presidente, né? Então, Trump alegou que houve fraude, ele tentou manobras para reverter esse resultado e, principalmente, ele incentivou aí a sua base mais fiel a protestar contra o resultado dessas eleições, chegando até mesmo a invadir o Capitólio. A segunda regra informal é a da reserva institucional, que consiste não apenas em respeitar a letra da lei, mas também em não violar o seu espírito, a sua finalidade. Nesse aspecto, os Estados Unidos possuem uma longa história de violação. Eu queria destacar aqui a questão do voto da população negra. Então, mesmo depois que a escravidão foi formalmente abolida nos Estados Unidos e que os negros puderam finalmente votar através do sufrágio universal masculino garantido constitucionalmente, na prática esse direito nunca foi completamente efetivado, porque principalmente os estados do sul, eles criaram mecanismos de negar esse direito aos afro-americanos através de práticas como impostos de votação, né, que excluía a população negra, que era majoritariamente pobre, e também de testes de alfabetização. Então, essas medidas, principalmente nos estados sulistas, elas possuíam claro objetivo de afastar o negro da política, ao mesmo tempo em que preservavam um certo verniz legal. O problema é que essas práticas iniciadas no final do século XIX, elas persistem até hoje, de modo que eu tenho uma evidente contradição entre o sufrágio universal garantido constitucionalmente e as manobras institucionais realizadas para afastar minorias étnicas das eleições. Então, as práticas foram se alterando ao longo dos anos, mas a sua essência permanece a mesma, de modo que até hoje eu posso identificar, por exemplo, leis restritas de identificação dos eleitores, em que são exigidos alguns documentos que boa parte da população negra e pobre não possui. Tenho também a questão dos antecedentes criminais, que surge como um obstáculo ao direito de voto e acaba atingindo principalmente a população negra, que se encontra em maioria no sistema carcerário norte-americano. Outras questões de cunho mais pragmático envolvem também a distância, muitas vezes, entre o domicílio da pessoa e a sua sessão eleitoral, atuando como um obstáculo prático, né, para que se exerça o direito de voto, e, por fim, a própria questão da votação ser facultativa e em dia de semana, né, uma terça-feira, por exemplo, de modo que exclui não apenas a população negra ou outras minorias étnicas, mas também a classe trabalhadora que não consegue votar por uma questão muito simples de não ser liberada pelo seu respectivo patrão. Então, quando aquela galerinha do mal invadiu o Capitólio utilizando uma série de símbolos de cunho racista, como a bandeira dos confederados, insígnias da Ku Klux Klan, referências expressas ao nazismo, né? Tinha um sujeito com uma camiseta que
fazia menção a Auschwitz e até alguns elementos da mitologia nórdica. Obviamente que isso não é algo novo, né? Isso é algo que perpassa toda a história dos Estados Unidos, porque a ideia de supremacia racial, ela não começou com Trump, mas ela está desde a origem do Estado norte-americano, que é uma república fundada por proprietários de escravos, em que os primeiros presidentes, né, os founding fathers, eram todos escravocratas, de modo que essa escravidão, apesar de abolida no século XIX, ela tem efeitos e consequências que são sentidas até hoje. Então, no século XX, você tem as leis de segregação racial, o famoso regime Jim Crow, você tem a ascensão da Ku Klux Klan, e ainda hoje, no século XXI, você consegue identificar alguns elementos de racismo estrutural, como o encarceramento em massa da população negra, a seletividade penal e também a violência policial, que chegou até a revoltar não só a população negra, mas também parte da população branca no movimento do Black Lives Matter, que inclusive tem um contraste muito interessante, né, entre as formas de repressão policial de um movimento emancipatório como Black Lives Matter, que foi severamente repreendido, às vezes até mesmo de forma violenta, e a invasão do Capitólio, promovida por pessoas brancas, em que pôde observar uma maior tolerância das forças policiais.